Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, Tchau, tchau tchau e e boa leitura. Uma boa tarde, amigos e amigas que estão participando da segunda semana literária e cultural da Escola Fusarque Folia, com a abertura oficial do nosso homenageado e patrono deste ano, Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, que também recebe como homenagem aqui na nossa escola o seu nome dedicado a uma das salas de educação infantil. E ontem, como nós tivemos aquele problema todo com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, e não pudemos fazer as nossas entrevistas de ontem, nós estamos realocando elas em outros horários, outras datas, e a primeira a gente vem trazendo uma pessoa queridíssima para mim, que é meu avô de capoeira, né? E nosso convidado, com muito orgulho. Muito orgulho, que vai trazer com certeza boas reflexões para nós na tarde de hoje. Então, vou apresentar para vocês o nosso convidado e palestrante, mestre Valdenor Silva dos Santos, que atua como pesquisador em vários projetos de capoeira, de cultura afro-brasileira, nas escolas também. É mestre de capoeira que atua na área há mais de 50 anos, é doutorando em Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades pela Universidade da USP, trabalha com formação de profissionais da educação infantil até o ensino superior e também faz formações aí pelo Brasil e pelo mundo na área da capoeira, como técnico e formação de atletas nesse mundo afora. Uma boa tarde, mestre, seja bem-vindo. Boa tarde, Contramestre Fly. Abração para você, família. Boa tarde a todos e todas que estão conosco nesse encontro. Prazer enorme estar com você e estar com todo o coletivo que está nos acompanhando aí pela rede social. Ontem tivemos aquele entreveiro, né? Mas hoje foi possível esse nosso encontro. Estou muito feliz. Maravilha, mestre. Vamos fazer o seguinte, mestre, com todo esse amplo e vasto caminho que o senhor tem, não só pela capoeira, mas também nessa luta, né, e resistência da cultura brasileira, e agora com as formações, que é o assunto de hoje na nossa palestra, que é as relações étnico-raciais na educação. Como é que o senhor começa a fazer esses trabalhos e da onde vem essa força, essa inspiração para poder colocar dentro das escolas, introduzir dentro das escolas essa formação agora aos profissionais da educação? Então, Contramestre Fly e demais pares, eu voltei a estudar recentemente por necessidade. E aí, observando a riqueza musical, corporal da capoeira, nós percebemos que nós temos algumas leis que possibilitam o trabalho da capoeira na escola, independente do profissional de capoeira ter ou não uma formação acadêmica. Por outro lado, a gente tem uma grande quantidade de professores
e profissionais da educação, que isso inclui coordenadores, diretores, supervisores, coordenadoras, diretoras, supervisoras, pessoas que na sua formação não tiveram contato com os conhecimentos das culturas africanas e afro-brasileiras. Então, observando o artigo 27A da LDB, que fala da inclusão das culturas africanas e afro-brasileiras na educação, é que eu comecei a pesquisar, a estudar e me preparar um pouco para contribuir nessa linha de trabalho. Então, estamos há 6 anos com esse trabalho de formação. Aqui na USP, nós trabalhamos em parceria com a APEP, Associação dos Profissionais de Escolas Públicas Sem Fins Lucrativos, Instituto de Física da USP, Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Educação da USP, que nos proporciona 2 vezes por ano um curso de extensão de 40 horas, gratuitos. Nesse curso vem profissionais da capoeira e profissionais da educação, praticamente de todo o país. Nós já chegamos a ultrapassar a casa das 3.000 inscrições. Claro que essas 3.000 inscrições distribuídas em mais de 40 cursos nas áreas de humanas e exatas. E dentre essas 40 opções de curso, um deles é o nosso curso, que é a capoeira e as relações étnico-raciais na educação, que eu tenho muito orgulho em dizer que tem sido praticamente todo ano um dos cursos que mais inscrições recebe aqui na Universidade de São Paulo, viu? Que interessante, mestre, que bacana. Bom, vamos, já começou a chegar o pessoal aqui. Nesse canal que nós estamos transmitindo, que é através do canal da escola, nós vamos ter poucas visualizações, porque é o pessoal que está na organização, o pessoal inscrito, mas depois, mais para frente, será aberto ao público, então mais pessoas terão também acesso ao material. Então, entrando já no assunto, mestre, das relações étnico-raciais na educação, o que o senhor tem para nos dizer como fator primordial para que os nossos profissionais da educação comecem a trabalhar na escola, desde que período, de que forma, e também para os pais que vão nos assistir, uma introdução de como começar a trabalhar isso, esse assunto na cabecinha das nossas crianças também em casa. Então, acho que cada profissional da educação que atende a sua população em determinada faixa etária, ele vai desenvolver a sua didática com base na experiência que ele tem, com base na faixa etária que ele atende, e adaptando esses conhecimentos que a gente passa, sugestões de literatura que a gente passa para esses profissionais. O que é preciso observar, que muita gente ainda discorda, é que nós vivemos num país racista, nós vivemos num país que tem o seu currículo europeizado, cristão e grafológico, o que significa que poucas instituições de ensino valorizam de maneira adequada as atividades além da escrita. Né? Então, é uma questão de trabalhar somente o grafológico, a gente tem isso muito acentuado no currículo de boa parte das instituições do nosso país. A questão da origem europeia também é complexa, porque supervaloriza uma série de disciplinas que tem a ver com a origem desse povo. Não que essas disciplinas tenham que ser abandonadas, elas devem permanecer no currículo. O ideal é que nós consigamos decolonizar esse currículo com a introdução de outras disciplinas, conhecimentos e atividades que estejam ligados à nossa tradição, às nossas raízes, e aí nós vamos nos deparar com a questão das culturas indígenas e das culturas africanas e afro-brasileiras, que são as populações que construíram a riqueza do nosso povo, né? Sim, sim. Estamos aqui já com Mônica Beltrão.
com a Nossa! Mônica. Mônica está aqui, ó, mandando um Opa, abraço para o Mônica, senhor doutora Mônica, também. abraço. Mara Beatriz, a Coruja, e o filho dela, o Paupai, que são capoeiristas do grupo Capoeira de Valor, que é do mestre Cícero, de Campinas, Sintam-se e abraçados e abraçadas. são aqui do Rio Grande do Sul. Robson Ferreira, o homem dos dobrões, o senhor já deve ter conhecido os Opa! dobrões dele, né, mestre? Sim, sim. Inclusive, mestre, depois eu vou mostrar para o senhor assim que chegar. Mandei fazer um trio de dobrões aqui, que vai ser da escola aqui, que vai acompanhar o trio de berimbaus, que é a imagem do mestre Maurão, a sua imagem, a imagem do mestre Você está Ananias. brincando. Vai ficar uma coisa riquíssima aqui. Nossa, que bacana, rapaz. Nelson Barros acompanhando lá de Portugal. Grande professor mestre Nelson Barro, nosso presidente da Federação Portuguesa de Capoeira, está fazendo um trabalho fantástico com a rede internacional de capoeira em todos os continentes. Parabéns, mestre Nelson. E É está com ele que eu vou também, ter que ele conversar, tá então, também né? vamos entrevistá-lo, que ele tem muita coisa para nos dizer. E ele está à frente da Federação Internacional de Capoeira com uma grande equipe de baluartes. E lembrando que o governo europeu já aprovou aí juridicamente a Federação Internacional de Capoeira. Mestre Nelson Barros e equipe, nossos parabéns, nosso respeito e admiração, viu? Que maravilha. Mestre Márcio. Ó, o mestre Opa, Márcio mestre tem Márcio trabalho. Capoeira Escola, nosso diretor de inclusão, tem um trabalho maravilhoso também. Forte abraço. Isso. Helena Francisca chegando agora também, todo mundo dando uma saudação. Opa, Pessoal, bem-vindos, bem-vindas. vocês que já estão acompanhando, se quiserem fazer alguma pergunta, interagir aqui com o mestre a respeito desse tema, podem ficar à vontade, que eu vou passando aqui as perguntas ao mestre Valdenor. Mestre, como está funcionando, então, esse trabalho de vocês nessa formação dos profissionais? O senhor já pode dizer como é que funciona a formação, como procurar vocês também para fazer essa formação de profissionais da educação, e já explica para nós como é que está funcionando, como é que é essa dinâmica de formação. Então, vou colocar aqui no nosso chat meu e-mail, né? Perfeito. Meu e-mail. Então, as pessoas podem entrar em contato. Nós temos na Federação Paulista de Capoeira uma equipe bastante eclética, composta por mestres tradicionais, composta por acadêmicos, mestrandos em algumas áreas, doutores em algumas áreas. Então, essa equipe é que realiza esse trabalho de formação, aonde nós podemos estar discutindo uma série de questões ligadas à educação, à cultura, à forma que o estágio de educação, né, o estágio em que a educação se encontra no país hoje, e nós gostamos de fazer esse trabalho sempre que possível, reunindo no mesmo encontro os profissionais da educação e os profissionais de capoeira, para que essa integração vá se fortalecendo. Até porque nós temos em vários estados a aprovação da lei da capoeira na escola, que é o caso de São Paulo, que aprovou recentemente aqui com a lei 17566, e outros estados, né, brasileiros que já têm a prática da capoeira no contraturno da escola, o que facilita que o profissional de capoeira, independente de ter faculdade ou não, ele possa trabalhar. Agora, é sempre necessário que haja uma capacitação, não é? Porque se as pessoas que lecionam nas universidades, poucos deles tiveram na sua formação o conteúdo ligado às leis 10.639, 11.645 e 12.288, imagina os profissionais de capoeira, né? Os professores universitários, muitos estão com essa carência. E os profissionais de capoeira devem também entender esse momento como uma oportunidade de estar se aprimorando, enriquecendo os seus conhecimentos teóricos, para que possa levar a capoeira para a escola dentro de um formato que atenda à educação.
não é? Sempre lembrando que na escola pouco importa se a criança vai dar salto mortal, fazer meia-lua ligeira, dar martelo, a questão da escola é uma questão cognitiva. Nós temos que trabalhar numa proporção de 70% ou mais de trabalho teórico e um trabalho corporal e musical bastante superficial. A criança, em pegando gosto pela capoeira, ele volta vem para as academias e vai ter a sua formação, sua graduação, vai se aprofundar, vai ampliar os seus conhecimentos. A escola é um local de trabalhar esse processo no tocante à riqueza teórica da capoeira e as intersecções, né, da história da capoeira com a história do Brasil e as contribuições das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, dependendo da região do país, né? Presença também da contramestra Moçambique, lá de Moçambique, África. Olha, que maravilha! Escritora do livro Kione, que está fazendo um tour, Olha inclusive, só. aqui no Brasil. Ela está por aqui pelo Brasil agora, vai ficar pouco tempo. Eu quero esse livro, hein? Depois como é que eu faço, Pode. Já vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Já vamos fazer a propaganda da Kione. Aqui, ó, que a Joana vai ser uma das nossas palestrantes também, daqui da Semana Literária. Já Que participou bacana. da primeira e agora vai participar da segunda também. Está aqui o livro, ó, Joaninha. Lindo, lindo, lindo. Já estou lendo para as meninas aqui também. Cada dia eu leio um pouquinho para elas antes de dormir, para elas já ficarem com essa personagem na cabeça. Maravilha. Mestre, o senhor falou uma coisa muito legal no início da live. Claro que a hora que o senhor quiser começar a descrever, a decorrer o assunto aí, a palestra, o senhor fica à vontade. Mas enquanto isso, eu vou fazendo algumas reflexões. Ontem, na noite de ontem, era para nós termos tido uma palestra com o Cigano, lá de Portugal, contramestre Cigano, e no qual eu tive batendo um papo com ele justamente a respeito dessa visão de colonização, né? E é essa que vai ser o bate-papo com ele durante a semana. Como nós brasileiros temos essa visão de ser colonizado, como Portugal tinha uma visão, né, do colonizador e como essa visão está sendo trabalhada hoje lá em Portugal, não só na sociedade, mas também nas escolas, como é que está sendo passado nas escolas essa situação do colonizador. Então a gente vai fazer esse paralelo de como era e como está agora, justamente para entender vestígios que a gente traz como civilização, né, daquele período, né, todo o sofrimento, todas as marcas, né, que nos deixaram no passado aí em relação à cultura, de a gente não poder expressar a nossa cultura, de ter limitações para falar alguns assuntos. Então a gente vai debater essa relação passado e mundo atual. E o senhor, quando o senhor trabalhou aqui em 2019, aquela palestra que o senhor veio dar aqui na cidade de Três Passos, aquela formação, eu achei muito legal que o senhor e a sua esposa Lisandra trouxeram para cá a questão da musicalidade, a questão de conteúdos, né, que são passados na escola com uma visão colonizadora e que a gente tem que começar a desfazer e construir um novo horizonte, né? Então eu gostaria que o senhor falasse para o pessoal sobre essas visões, o que é trabalhado, os conteúdos que são trabalhados nesse tipo de formação, para que a gente desconstrua essas visões colonizadoras, essas visões embranquecidas, né, da história, e que a gente traz até hoje como marca. Então, contramestre Fly, essa questão, não vou falar diretamente para Portugal, falamos na questão europeia
e sem nenhum desmérito a esses países hoje, mas fazendo essa reflexão na linha do tempo, né, na questão histórica. No Brasil, ficamos com uma situação, por exemplo, o conteúdo dos currículos, dos livros didáticos, eles foram, a maioria deles, né, foram feitos com base em todo esse olhar europeu. Então, nós temos uma história onde o indígena, o afrodescendente, personagens e personalidades da cultura afro-brasileira que foram escritores, engenheiros, que foram médicos, eles não são lembrados. Salvo recentemente que a gente tem essa luta de decolonização do currículo, tem uma grande quantidade de estudiosos, pesquisadores e educadores envolvidos nesse processo no país e vem fazendo esse resgate, né, para que a gente possa ter na nossa literatura também as personalidades e personagens da nossa história, né? E junto com tudo isso, o que vem no bojo? Vem a questão do preconceito, né? Esse preconceito, essa questão do racismo, que o europeu, na época, tinha uma visão da África que, se nós olharmos algumas literaturas, tem africanos com a figura de monstro, né? A cabeça gigante, tem um monte de coisas absurdas, né? E aí, num segundo momento, nós vamos ter a Europa, inclusive com a ajuda da Igreja Católica da época, dizendo que o negro, ao ser escravizado, que ele teria sua alma limpa, né? Que esse sofrimento purificaria essa alma para que ele pudesse subir ao céu. Então, a gente tem discursos aí incríveis, né? A gente tem discursos da época que são muito tristes e que diminuíram os valores e deram ao mundo um olhar de inferioridade à população negra, né? E esse olhar, ele se mantém em parte do nosso país até hoje, parte da sociedade, né? Tem pessoas que ainda olham para pessoa negra e se esse negro é um médico, é uma autoridade, tem um destaque na sociedade, a pessoa fica meio boquiaberta, né? Isso aí a gente sente na pele, no dia a dia, qualquer pessoa preta ou não preta sabe disso, nós que somos negros, né, sentimos muito mais. Quando eu assumi em 93 a Federação Paulista de Capoeira, no meu primeiro mandato, no Palácio de Governo, numa série de espaços sociais, sempre alguém me perguntava: você é motorista de qual presidente? Olha, espera aqui, viu? Essa reunião é só para presidente, espera aqui, por favor. Umas coisas muito malucas, né? E até estava falando com a minha orientadora essa semana no encontro nosso. Eu fui numa cerimônia no Gallery, que é um espaço super sofisticado aqui de São Paulo, onde estavam sendo homenageados o Zagallo, uma quantidade de esportistas que se destacaram ao longo da última década, né, no esporte. E aí, para participar desse evento, lógico, né, tinha que ir com traje a rigor, aquela coisa toda. Eu estou na porta do Gallery, uma mulher vem correndo com a chave do carro na mão, me entrega, fala: olha, é aquele ali, encosta aí para mim, por favor. Então, umas coisas muito malucas, sabe? Umas coisas que nós devemos isso ao quê? A esse colonialismo, devemos a esse currículo que ainda não cumpriu o seu papel por completo de valorizar a cultura africana e afro-brasileira no nosso país, né? Então, esses pensamentos ficam permeando a nossa sociedade, né? A questão da escravatura do negro e do indígena também tem umas coisas muito sérias, né, a serem discutidas. A Lisandra, ela domina muito mais que eu essa temática, né, porque quando eu comecei a estudar, ela já tinha
uma formação e já era mestra em relações étnico-raciais. Então, o que nós fomos conhecer? Ficamos sabendo que dizem que não escravizaram o indígena porque ele conhecia o terreno, ele se recusava a trabalhar, essas coisas todas, e na verdade não é bem isso. A verdade é que a Igreja Católica interviu, e interviu da seguinte forma, dividindo, comparando o indígena a um tipo de personalidade e preparando e catalogando o negro como alguém bárbaro. Então, o indígena não podia ser, não devia continuar a ser escravizado, mas o negro, por ser bárbaro, tinha sim que ser escravizado. E aí nós temos todas essas questões que envolvem, inclusive, a Igreja Católica, evangélicos fundamentalistas, e nós temos também a própria Igreja Espírita, no período da década de 50, a gente tem nesse período livros que dizem o seguinte: se a alma do negro perambular pelo umbral 400, 500 anos e não voltar branca, jamais ela será salva. E aí nós vamos perceber que nenhuma religião, nos velhos tempos, né, com respeito a toda e qualquer religião, eu estou falando isso, mas nenhuma religião que a gente tenha conhecimento, ela teve nenhum tipo de respeito ou apoio pela pessoa do negro e da negra no nosso país, né? Então, é uma coisa bastante séria. Claro que a realidade hoje é outra. Quando se fala nessas questões, nós estamos nos dirigindo a um registro histórico, né? Mas tudo isso deixou resquícios na sociedade brasileira, no imaginário. E nós temos hoje, por exemplo, professores, professoras, coordenadoras, coordenadores, supervisores, supervisoras de educação, que desconhecem boa parte dessa realidade. Nós temos rejeição das culturas africanas e demonização dessas culturas, ainda por correntes evangélicas, fundamentalistas ou não, que estão no chão das escolas, na atualidade, no nosso país. Então, dado a tudo isso, é bastante importante que nós tenhamos esses encontros com profissionais de educação, profissionais de capoeira, para essas reflexões, né? Para que a gente possa refletir, contribuir para a decolonização do currículo, contribuir para a melhoria das relações étnico-raciais, contribuir para que as crianças negras, sabedoras, do seu importante cabedal de ancestralidade, melhorem sua autoestima, reforcem a sua identidade e possam se sentir mais leves e transitar com mais naturalidade na sociedade, coisa que não acontece hoje, né? Porque todo dia uma pessoa negra é seguida por algum segurança de shopping, uma pessoa negra tem uma abordagem policial feita por péssimos policiais, no caso, né, que tem uma abordagem bastante estúpida, lembrando que a Polícia Militar Brasileira, num certo período da nossa história, teve uma cartilha específica de como abordar o cidadão negro. Então, nós não estamos falando de mimimi, nós estamos falando da realidade da nossa sociedade. E aí, hoje, está em voga em todo mundo discutir a questão racial. Nos Estados Unidos, mata-se uma pessoa, o mundo para. No Brasil, mata-se não sei quantos jovens por mês, e pouca gente dá atenção a isso, pouca gente discute. Nós temos, inclusive, denunciado pela própria ONU, pela própria Unesco, as ações das polícias militares, quando determinados policiais aí que fazem parte que pode se chamar de banda podre, né? Porque a gente tem muito policial bom, mas infelizmente em qualquer profissão a gente tem pessoas boas e não boas. A gente tem aí a morte de jovens negros, a gente tem uma série de questões complicadas na sociedade atual para ser discutida, e não existe melhor local para discutir isso do que na educação. E outra coisa, a população de capoeira mundial já tá sendo despertada, aqueles e aquelas que ainda não faziam, estão sendo despertados e despertadas para
aprofundar e ampliar a discussão das relações étnico-raciais nas suas aulas de capoeira. Ah, mas eu sou japonês. Ué, ser japonês, qual é o problema? Existe uma lei no Brasil que diz o seguinte, é para ser cumprido pelos educadores nas escolas, a lei tal, que versa sobre a realidade dos afrodescendentes e dos indígenas. O mestre de capoeira e a mestra de capoeira são educadores. E como se não bastasse, a capoeira é produto da cultura afro-brasileira. Então não existem melhores locais para essas discussões do que o segmento de educação em todas as esferas e as escolas de capoeira, porque nós temos pessoas, eu conheço mestre negro, capoeirista, que afirma com todas as letras que o Brasil não teve racismo ou não tem racismo. Então a gente não pode permanecer com esse quadro de desinformação das pessoas que praticam capoeira. Qual é a verdadeira trajetória da capoeira? Como é que o Estado brasileiro tratou a população negra no período colonial, no período do Império, na Primeira República, no Estado Novo, na ditadura, nos dias atuais? Como é que é tratada essa população na sociedade? Isso é teoria para ser discutida dentro da escola de capoeira. Por quê? Porque a capoeira é produto desse povo que não é tratado com igualdade nem com equidade pela sociedade brasileira ainda, e em outros países também ainda não. Maravilha. Nós temos uma primeira pergunta aqui, que é do mestre Márcio, que pergunta o seguinte: mestre, como combater o eurocentrismo e dignificar, por exemplo, a mitologia africana, que é tão bela quanto a grega, mas tão pouco valorizada? A capoeira é que deve ser a saída para o ensino interdisciplinar? Depois dessa pergunta eu faço um comentário também, vou entrar nesse assunto com o senhor, mestre. Por favor. Então, mestre Márcio, pergunta maravilhosa. A capoeira é uma das ferramentas, né? Mas, além da capoeira, qualquer profissional comprometido com a educação, na atualidade, seja educação infantil até superior, até educação no ensino superior, eles e elas, né, estão procurando se aprimorar, fazendo capacitações, buscando melhorar suas informações acerca dessa temática, para que possa contribuir, cada um na faixa etária que atende, com a decolonização do currículo. Claro que a capoeira é uma das opções, né? Nós temos trabalhado na formação de profissionais de capoeira essa relação que você acaba de trazer, que é bastante importante. Nós temos nas instituições escolares do país, na maioria das vezes, e não estou condenando isso, acho perfeitamente natural, sempre tem um crucifixo na sala da diretora, né, do corredor da escola, mas se eu falar Exu, é capaz da diretora cair dura, né? Então é preciso analisar o seguinte: quando eu falo Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Xangô, eu não estou falando de religião. Estou falando de mitologia. Então, falar dessas divindades na escola não é falar de religião. E também existe uma outra mentira, uma mentira que toma conta de grande parte das escolas do país, embora está na Constituição, né? A escola é laica. Muito bem, a escola é laica. Só que não fazem 6 meses que eu e minha companheira precisamos ir a uma determinada escola, conversar com a diretora e chamar a supervisora de educação, porque tem uma professora que se acha no direito de rezar o Pai Nosso todo dia quando começa a aula. E ela diz que o Pai Nosso é uma linguagem universal. É claro que é uma linguagem universal, tem que ser respeitada, mas não é para ser
cultuado e rezado pelas crianças de maneira obrigatória durante as aulas. É simples assim. Porque se for assim, então, como é que ficam as demais religiões, né? Como é que fica o candomblé? Como é que fica a religião, as religiões evangélicas? Como é que fica o budismo? Todas teriam que ser contempladas. Então, isso eu estou falando de 6 meses atrás. E quem acompanha as notícias da mídia, Minas Gerais também, nós tivemos aí recentemente um caso em que a professora obrigava as crianças a estarem rezando, e teve um garoto que entrava sempre atrasado depois da reza, e num dos dias essa professora fez uma oração dizendo que aquele garoto estava sendo levado, influenciado pelo diabo, uma coisa muito doida. Isso aí foi para as alças dos tribunais e ela foi devidamente alertada, não sei se chegou a ser punida. Então é isso. A capoeira é uma das ferramentas para que a gente trabalhe toda essa questão das riquezas das culturas africanas e afro-brasileiras, e nós temos um paralelo muito curioso nessa pergunta que o mestre Márcio faz, que é o seguinte: todas as nações, todos os panteões religiosos, eles têm praticamente deuses ligados aos mesmos segmentos, se é que pode assim se falar, né? Então, se eu tenho Hermes, que é mensageiro da cultura grega, eu vou ter Exu, que é mensageiro da cultura africana. Eu vou ter um outro deus nórdico, que é mensageiro daquela entidade superior daquela nação nórdica. E quando nós analisamos a simbologia, as ferramentas, todos esses adornos dessas divindades, nós vamos perceber que eles são idênticos em todas as nações do mundo. Então, tem coisas muito curiosas para que a gente possa estar discutindo na escola, para que os profissionais de capoeira possam estar fazendo essas capacitações, para que possam ter um trabalho que possa colaborar ainda mais, né, com a questão da educação teórica ligada às culturas africanas. E é isso aí, mestre Márcio. Você já faz um trabalho maravilhoso aí na Baixada, né, na nossa equipe, nossos pares. Vamos continuar nessa luta. E nós fizemos um trabalho recentemente em Juiz de Fora, Poços de Calda. 3 dias de capacitação para mais de 400 profissionais da rede municipal e estadual. Durante o dia, vinham as vans trazendo as crianças de todas as escolas, a cada 2 horas mais ou menos, e à noite as vans traziam os professores, todas as noites, para que a gente pudesse fazer a capacitação e pudesse fazer essas reflexões, né? E tem coisas curiosas aí que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, o chapéu do Papa. Eu estou falando de chapéu com todo respeito, né? O adorno que o Papa, nosso Papa católico, traz na cabeça, ele é simplesmente um modelo da cultura africana que foi sendo melhorado até chegar nesse formato que está hoje, né? E aí não podemos esquecer que se a África é o berço da humanidade, até que se prove o contrário, então a filosofia grega bebeu da filosofia africana, a primeira cirurgia cesariana é na África, os africanos já dominavam a astronomia, a astrologia, a navegação, os portugueses que transitaram pelo mundo tiveram como base nas suas cartas de navegação os mapas marítimos africanos. E isso vai muito longe, e é bom falar disso. Nós não estamos falando para depreciar a cultura europeia, nós estamos falando para valorizar o que não foi valorizado até o presente da cultura africana, não é? Então nós vamos ter aí Picasso, né, que tem a fase do cubismo. A fase do cubismo é inspirada numa linha de cultura africana e pouco se fala disso no mundo, não é? É interessante mesmo trazer essas reflexões. E seguindo essa pergunta do mestre Márcio, me lembrei aqui, mestre, que há um tempo atrás nós tivemos um bate-papo com o Matias Assunção, né? Que é um historiador,
que também pesquisa muito sobre a capoeira, sobre a cultura africana, e ele é uma pessoa que transita pela faculdade da Inglaterra lá, que é a Essex, e também aqui pela faculdade do Brasil aqui, né? Escrevendo os livros dele, os artigos dele e as pesquisas dele. Num certo momento, eu perguntei para o Matias Assunção como é que nós poderíamos, hoje, fazer essas alterações, não alterações, né? Vamos colocar de uma outra maneira, mas fazer uma ampliação dos livros de história que vão para as nossas escolas. Qual seria o melhor caminho, como intervir com o governo federal para que essas pesquisas dele, de Antônio Liberac, de Carlos Eugênio Líbano Soares, Nossa! De tantos outros, que pudessem colocar nos nossos livros de história o que realmente aconteceu, o que realmente está ali provado pela história, pela arqueologia, por documentos, e a gente não ficar mais passando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos de capoeira, uma romantização da escravidão e da nossa cultura. E aí ele também não soube me responder de que maneira poderia ser feito isso, porque é muito claro para todos que não há intenção governamental que isso aconteça. E é isso que me deixa mais triste, porque o senhor tocou, aí o mestre Márcio tocou na questão da mitologia, e nós vemos, não só na escola, mas também nos jogos de videogame, que as crianças jogam todos os dias, né? Que é a cultura nórdica, a cultura romana, a mitologia, né, nórdica, romana, grega, que está muito presente nos jogos de videogame, está muito presente nos filmes que a gente vê. Sim. E por que não fazem essa ressignificação também da cultura africana? Por que é tão difícil de se colocar na cabeça dos nossos governantes que os nossos livros de história têm que sofrer essa alteração? E aí fica a minha pergunta, o senhor também transita um pouco aí pela política, também tem um pouco de acesso a pessoas que estão no meio acadêmico e também tratam esse assunto. Será que ainda vai se tornar difícil a gente conseguir fazer essas modificações? Caramba, contra Mestre Fly, não é brincadeira, não. Veja só, eu transito de maneira muito modesta, né, em relação a esses nomes que você falou aí, mas nós percebemos que algumas editoras já estão fazendo publicações diferenciadas e valorizando a cultura indígena, valorizando a cultura africana, afro-brasileira, até porque existe uma lei para isso. O que está faltando, talvez, que aí vai de encontro à sua pergunta, e que eu ainda não tenho a resposta também, uma coisa as editoras publicarem esses trabalhos maravilhosos. Outra coisa é os setores de educação do governo comprarem esses livros ou indicarem esses livros. São duas coisas diferentes. Então, com relação ao governo indicar esses livros, eu não sei o que dizer, porque basta olhar para a realidade da Fundação Palmares, né? Para a gente perceber que a gente tem uma dificuldade em alguns setores desse governo na valorização dessas questões. Não estou generalizando. Agora, mesmo durante esse governo e com pessoas desse governo que, porventura, não valorizem essas culturas, mas nós temos autoridades de estados e municípios que já o fazem. São Paulo, por exemplo, tem chegado às escolas, tem até uma semana que é só para chegar essa montante de livros novos que tem a ver com as literaturas
africanas, afro-brasileiras e indígenas. Eu estou falando de São Paulo, mas certamente tem uma série de outros municípios que também estão fazendo isso. Agora, o que está faltando é uma coisa que parta lá do governo federal, no cumprimento da lei e fazendo essa valorização. Né? Eu não estou tão atualizado quanto a isso, mas é uma situação muito difícil. E voltando à pergunta do Márcio, afirmando, né, o que ele diz, a capoeira é uma das saídas, sem dúvida, para o trabalho interdisciplinar. Falando em trabalho interdisciplinar, mestre Márcio, contramestre Fly e demais pares, nós temos uma pesquisa de campo aqui em São Paulo, que é com a docência compartilhada, onde entra-se na sala de aula um educador das culturas de hip-hop, de música, cultura indígena, qualquer dessas, contador de história, mestre de capoeira, entra na sala de aula junto com o professor daquela disciplina. E a docência compartilhada, no caso, por exemplo, o mestre de capoeira vai dar aula junto com a professora de português, eles sentam, fazem um planejamento e traçam um plano de abordagem para a classe e fazem esse trabalho em dupla, né, da docência compartilhada. E a última docência que nós implantamos agora, está tendo um resultado maravilhoso, é a capoeira e a física. Né? Como é que é essa questão, quando eu dou uma meia-lua, como é que fica o ângulo da minha perna, né? Quando eu faço uma armada, como é que é esse eixo de equilíbrio que eu tenho, como é que funciona tudo isso, como é que eu posso aprender física observando um golpe de capoeira? Né? Claro que não sou eu que estou fazendo, eu sou péssimo de física, acho que física e futebol, as duas coisas que eu sou pior. Quando eu era moleque, os caras me chamavam para jogar bola para dar risada, né? Porque me enrosca a bola nas pernas, cai, aquela coisa toda. E física, pior ainda. Mas nós temos a professora Vera, que é do Instituto de Física de São Paulo, juntamente com a professora Mônica e equipe do grupo da Faculdade de Educação Física, Faculdade de Educação, que estão com esse trabalho. Professora Vera, que é professora Kátia, professora Vera eu já falei, professora Kátia, que é presidente da Associação dos Professores de Escolas Públicas, que faz anualmente esses dois cursos que eu havia falado no início da nossa conversa. Olha que estudo maravilhoso, a capoeira com a física. E essa interdisciplinaridade que o mestre Márcio lembrou, vai estar presente na física, matemática, história e geografia, ciência, educação física, e aí vai, né? É só o profissional de capoeira ter um tempinho para fazer alguns estudos, tá se aperfeiçoando, tá se capacitando para trabalhar nessa linha específica de educação, né? Com os pares de todas essas áreas que nós falamos, sejam exatas, sejam humanas, né? Olha só que engraçado isso que o senhor falou, porque a nossa primeira semana literária, que foi em abril, levou esse nome só de literária, porque a gente se deteve mais à literatura da educação infantil mesmo. Mas nós trouxemos vários temas que a capoeira se encaixava. Então nós tivemos vários profissionais de capoeira, tá? Que a contramestra Lilu também, que está nos prestigiando agora aqui, que vem com o livro dela, já vou fazer propaganda também. Faça sim, para que a gente possa. Eu quero um exemplar também. Trouxe o livro dela com a visão, um livro magnífico que traz a visão dos alunos a respeito da flora, do imaginário, que eles colocam com todos os temas abordados dentro da capoeira. Então, esse livro é magnífico. Nós trouxemos Kione com a contramestra Moçambique. Olha só. Que ela fez esse trabalho colocando uma menina mandingueira no meio da África, lidando com os seus medos, trazendo as suas vertigens. Nós tivemos várias outras pessoas que são psicólogos,
que são atletas. Enfim, nós colocamos na primeira semana literária justamente essa visão de que a capoeira pode ser encaixada em qualquer âmbito escolar. Sim, sim, com certeza. Basta que o profissional de capoeira esteja tomando contato com essa forma de fazer esse casamento aí, né? Tenho alguns aqui também, olha, quero estar te mostrando, olha. Cumbê. Essa é uma obra do Marcelo de Salete, é um ilustrador que tem ganhado vários prêmios, né? História em quadrinhos, e ele tem escritas maravilhosas aqui nessa Cumbê e outras obras que ele apresenta, né? Navale Birimbau você conhece, né? Que é do nosso amigo Mestre Colomar, que é nosso diretor na Rede Internacional de Capoeira. Não sei se você já tem aí o África na sala de aula. Não, esse não tem. Visita a História Contemporânea. A Leila Leite Hernandes, ela traz esse trabalho que tem simplesmente mais de 700 páginas, e ela abre esse trabalho com um texto que é altamente significativo, né? O processo de roedura da África. Como é que a África foi dividida? Não foi nada aleatório, não foi nada por coincidência, foi tudo planejado. Cada país ficou com um espaço territorial na África. Cada um desses espaços tinha determinada riqueza, diamantes e pedras preciosas. Isso foi tudo feito num encontro em Berlim, né? A Leila nos traz tudo isso. Como é que os europeus cooptaram os reis africanos para poder ocupar o espaço e iniciar o processo de arrancar as populações negras, né, de lá da África? Sim. Eu vou ter que mostrar aqui também uma outra forma de trabalhar capoeira nas escolas também, porque senão Mônica me mata, né? Ah, é? Que eu mostro o livro de todo mundo e não mostro o livro dela, né? Também acho bom, viu? Aqui, ó. De Mônica Beltrão também. Ai, que maravilha. Livro, ganhei. Maravilhoso esse livro, doutora Mônica. Maravilhoso. Recebi aqui. Espetacular. E o que é legal, mestre, é que esses livros, assim, por exemplo, esse aqui é para educação infantil, né? Fantástico. Educação infantil. Esse livro aqui é muito legal porque ele faz uma viagem numa história verídica, para quem ainda não leu, história verídica da Lagoa do Araçá, lá em Recife, aonde eu visitei lá agora, foi em março que eu estive lá na casa da Mônica, e a gente ficou passeando ali, porque a Mônica mora ao lado da Lagoa do Araçá ali, e aí ela me mostrando todos os pontos e me contando as histórias dali, da onde é a lagoa e de outros pontos ali, que ela descreve no livro como aventura. Então, olha que riqueza da gente mostrar história, claro. Ensinar história dentro da escola. E esse aqui também, do nosso amigo Victor Lobisomem, livro fantástico também. Esse eu não conhecia. Jorge, o dragão e o cavaleiro que sabia voar. Que bacana. Fantástico, viu? Só tenho que te parabenizar você e toda a equipe pela Semana Literária, né? E eu sei que a gente não tem... Na capoeira, nós estamos reforçando esse hábito, né? Tem pessoas na capoeira que não gostam muito de ler. Não só na capoeira, acho que é uma coisa que está presente na sociedade brasileira, né? Em algumas pessoas. Aqui nós temos também, ó, culturas ancestrais e contemporâneas na escola. Aqui nós temos esse trabalho da Mônica do Amaral, Ruth Reis, Elaine Cristina e Cristiane Dias. E me deram uma canjinha aqui também, né? Ah, é? Aí nessa canjinha eu aproveitei para trazer um método de berimbau que a gente tem, que a criança
em meia hora, uma hora, ela sai tocando um toque básico de berimbau, né? Que bacana. Esse aqui é o Culturas Ancestrais. Aí nós temos a educação pública nas metrópoles brasileiras, que tem muito a ver com o que você está trazendo no nosso bate-papo hoje. Esse livro é da doutora Mônica do Amaral e Maria Cecília Cortez. E a Maria Cecília Cortez, a doutora Maria Cecília Cortez, ela abre o capítulo dela com a coragem incrível. Ela diz que a escola brasileira traz e apresenta todos os ranços do Brasil colônia, todas as trocas de favores, todas as relações coloniais, elas permanecem em parte das instituições brasileiras nos dias atuais. Gosto demais desse trabalho aqui. E a Mônica, por sua vez, é minha orientadora, dispensa apresentações, né? E Sim. agora, para não dizer que não falei das flores... Olha aí, ó. A Roda de Capoeira e seus ecos ancestrais, que é o meu trabalho, o meu terceiro trabalho, que traz uma análise dessa questão da relação da capoeira na educação, o quanto ela pode ser benéfica, o quanto ela é acessível para o capoeirista, e o quanto tem uma lei há 18 anos e não é cumprida. E nós, Sim. da capoeira, temos que lembrar essas instituições de educação que ainda não fizeram, para que possa estar cumprindo a lei em benefício das nossas crianças e da educação brasileira, para que nós tenhamos educação cada dia mais forte, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu tenho só a primeira obra do senhor, que é a conversa nos bastidores com o capoeirista. E eu você me deu um susto, você me deu um susto. Esse é o segundo. Ah, é o segundo? Eu pensei que você ia falar, eu tenho a sua primeira obra, porque o primeiro é Capoeira, Ciência e Verdade. É um trabalho muito modesto, mas foi feito de coração, né? Sim. E hoje que a gente tem um pouco mais de relacionamento no meio acadêmico, aí tem hora que depende do lugar, dá até vergonha de levar aquele primeiro. Aí um dia eu tô numa reunião lá na USP, aí chegam os professores de Sorocaba, mais outras universidades, um deles falou, você é o mestre Valdenor? Eu tenho aquele seu primeiro trabalho, Capoeira, Ciência e Verdade. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Para nós da capoeira, ele tá mais que redondo, mas para academia, nada a ver, né? Sim. Então, eu fiquei branco, viu? Eu estou tentando achar aqui. Aqui, ó. Agora que eu parei de procurar, eu achei. Tá vendo? Só não procurar muito, né? É só não procurar. Essa aqui é a minha biblioteca de cabeceira da cama, ó, mestre. Olha só. Bacana. Essa aqui é a bibliotequinha de cabeceira, ó. Que maravilha! E aí, nós falamos dessas obras todas. Na educação infantil, a gente tem a doutora Kilsan de Oliveira, que tem livros maravilhosos, né? A gente tem os livros do Gladson, os livros de tantos outros pares do Itapuã, tantos outros pares do universo da capoeira. Esse aqui que eu estava procurando, ó. Esse aí é da Lisandra, gosto muito também, a Negritude Encantada do Brasil. Gosto muito. Então, e aí você falou no romantismo, e já que nós estamos falando de literatura, nada melhor, quem já leu Gilberto Freire, que agora leia Clóvis Moura, para entender que a relação do dono da Casa Grande com a mulher negra não foi de nenhuma forma romantizada. Nesse percurso tem seios cortados, tem mulheres enterradas vivas, tem mulheres jogadas no azeite quente, no tambor de azeite quente, tem uma série de coisas para serem rediscutidas aí, né? Uma atrocidade que, infelizmente, né, não nos deixa motivos nenhum para estar lembrando. E que, infelizmente, precisa lembrar para refletir, né? Para
para refletir. E olha que coisa curiosa, falando em lembrar para refletir, você deve saber, né? Nós trabalhamos de 90 lá na Alemanha, né? Sim. A Alemanha ela tem N museus do Holocausto. Uma infinidade. Para quê? Para que o jovem alemão, para que ganhe uma consciência de nunca voltar a essa realidade, né? No Brasil a gente tem, em São Paulo tem um museu da cultura negra e ainda queriam fechar. Que coisa mais maluca. Então, na Alemanha, N museus para lembrar a barbárie do Holocausto, para que não se repita, e no Brasil, um museu da cultura africana que estava para ser fechado. Né? É uma coisa muito, muito séria para a gente estar lembrando e estar refletindo. Na África, lá em Angola, tem um museu. Salve, Cláudia Moraes! Diga. Tem um museu também lá em Angola, aliás, dois museus lá, um deles em prédio e outro céu aberto também, falando sobre toda a história, né, da escravização e Tá vendo? tudo mais. É muito louco, né? E essa coisa de ter uma infinidade de museus, de se falar da temática da escravidão no Brasil, lembrando que pouca gente sabe que a barbárie do Holocausto da diáspora negra ele é maior do que o Holocausto alemão, hein? Isso é muito sério. Falar disso é também uma forma de relaborar, né? Elaborar e prevenir para que essas atrocidades, essas barbáries não se repitam, né? Porque não precisa haver uma nova... Não é questão de haver uma nova escravidão, não. É questão de você ter personagens autoritárias na sociedade, na política, né? Nas empresas, nas escolas, né? A personalidade autoritária, ela é um dos caminhos para todas essas barbáries, né? Começa com a personalidade autoritária, vai ganhando vulto e vai culminar, provavelmente, numa barbárie social, né? Mestre, tocando nesse assunto que o senhor está falando, de uns anos para cá, nós temos visto que, graças a Deus, a gente tem tido mais espaço para ter voz, para lutar, para falar. O senhor tem visto nas suas viagens uma mudança significativa, tanto dentro das escolas quanto na população, a respeito desse assunto? Ah, com certeza. A gente tem notado que se comenta mais uma série de temáticas aí que não estavam tanto em voga em vários setores da sociedade, né? Agora, o que muito nos entristece é você ver um governo, parte de um governo atual, que de repente nega uma série desses espaços, né, de valorização de cultura, pessoas num governo atual que de repente não leva a sério a questão da relação de gênero, o respeito à mulher, a questão africana, que andaram dizendo que os negros que estão aí nas terras quilombolas não conseguem mal reproduzir, né? E junta-se a isso a forma como foi tratada a Fundação Palmares. E eu vou encerrar o detalhe dessa fala lembrando que tentaram colocar no Ministério da Educação uma pessoa negra com um currículo falso, né? Um currículo internacional falso. Então, a gente tem, infelizmente, nesse governo, pessoas que muito nos entristecem e deixam muito a desejar para que a gente possa avançar, principalmente na educação, cultura e esporte. Não vou falar de outros setores, que eu não sou do agronegócio,
Nós somos da cultura, da educação, do esporte, da arte. Bastando dizer que esses grupos são grupos muito sensíveis, né? E que têm muito a contribuir com o país, e que esse governo não tem dado o espaço que a gente merece para que a gente possa atuar de maneira a contribuir mais com todos esses setores, né? Mestre, estamos chegando pertinho, quase do encerramento. Quase pertinho, quase. Ainda tem um bom tempo aí no debate-papo, mas é só para já deixar o pessoal aí, que o pessoal está meio tímido, não está fazendo perguntas, não tá interagindo, interagiram mais no começo ali. Então, vão deixando as suas perguntas para dar tempo do mestre responder. Tudo que a gente puder, né, responder, a gente vai estar respondendo. O que não puder, não tem problema também. A gente estuda mais um pouco, né, mestre? Com certeza. Se a gente não souber, a gente vai atrás de quem sabe e depois manda a resposta para vocês, né? É isso aí. E deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Uma primeira questão, mestre, para começarmos a mudar a nossa educação, vou ser bem direto, assim, educação racial dentro das escolas. O que o senhor acha de mais simples e mais rápido para que a gente possa fazer nas escolas, para que as crianças, né? Porque a gente só vai conseguir mudar essa sociedade que a gente está se a gente começar a reeducar desde o início. O que a gente pode fazer nas escolas para as crianças terem essa visão mais de aceitação, de carinho, de afeto, né? Com aquele colega que, de repente, em casa, a criança ouve falar que o coleguinha de cor, que o coleguinha preto, não anda muito com aquele coleguinha ali, não, ou não traga para casa aquele coleguinha. Como é que a gente pode fazer para reeducar a cabeça dessas pessoas? Eu acho que é se manter firme nesse propósito de realizar parcerias, né, com as escolas municipais, estaduais, particulares, realizar parcerias para o cumprimento da lei, porque aí você, tendo essas parcerias, você vai ter professores, professoras, coordenadores, diretores, etc., comprometidos com toda essa problemática das relações étnico-raciais. Efetivamente, já vai refletir na ponta lá na educação infantil, Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, superior e aí por diante. E também, no caso da capoeira, manter esse processo de capacitação dos profissionais de capoeira para irem à escola, aqueles e aquelas que precisam, evidentemente, orientando, por exemplo, como colocar a capoeira no plano político-pedagógico da escola do seu bairro. Como entrar para o conselho dessa escola? Né? É uma contribuição que a capoeira também pode dar nesse sentido da melhoria das relações étnico-raciais na educação. Então, acho que é isso aí. Para a capoeira, informar os capoeiristas. E para o setor oficial da educação, é manter esse estreitamento de relação e continuar aumentando a quantidade de instituições comprometidas com o cumprimento da lei. Né? Basicamente, acho que é isso. O senhor tocou num assunto bem legal que eu não tinha pensado ainda. Essa parceria com os conselhos, inclusive de pais e mestres que tem nas escolas, né? Como a gente se inserir para ajudar eles também, né? Sim, nessa educação e nessa cobrança para que os professores trabalhem. Então, porque o conselho da escola tem o escola municipal, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um conselho que ele é tripartite, né? Ele é formado por alunos, comunidade e gestores e professores. Então, nesse segmento comunidade, o mestre de capoeira ele pode pedir para pertencer
ao conselho da escola. Uma vez dentro do conselho, ele pode melhor defender a capoeira ou qualquer outra cultura, porque veja só, eu moro num bairro que tem jongo, que tem forró, que tem catira. Eu posso levar essas manifestações culturais para dentro da escola, não para o currículo, para o contraturno. Mas, mesmo para ele estar no contraturno de maneira mais sólida, antes deve estar no plano político-pedagógico da escola. E é direito do morador, da pessoa da comunidade, é direito pertencer ao conselho da escola. Não é? Então, é uma tarefa bastante simples e que ajuda muito aos representantes das culturas poder levar suas culturas para dentro da escola. Não só no dia de festa, né? Não só no dia 20 levar a cultura negra, não só no dia 13 de maio. 13 de maio, que a gente até já está mudando um pouco a forma de relação com essa data, né? A questão em abril do Dia do Índio, né? Então, nada de pintar as criancinhas, botar pena na cabeça, né? Vem vindo uma nova relação aí para a valorização da cultura indígena, né? E é isso aí, eu penso assim. Inclusive, a gente tocou nesse assunto quando o senhor esteve aqui, né, mestre, a respeito do 20 de novembro, para que a gente consiga entrar num diálogo com as escolas, não mais só para ficar fazendo o jogo da capoeira, para mostrar para as crianças, para eles acharem bonito e tudo mais, mas também levar essas pautas, né? Levar uma palestra, levar alguém que faça uma fala, que traga à tona esses problemas, que a gente vai conscientizar muito mais do que simplesmente levar lá 10 minutos de apresentação, que as escolas adoram chamar a gente para fazer só 5, 10 minutos de apresentação. Como diz um colega meu, para preencher espaço, né? Tá faltando alguma coisa lá, leva a capoeira. Chama a capoeira. Vamos mudar isso aí, né? E levar a capoeira, as demais culturas, né, que tem aí no entorno de cada escola, de cada bairro, e durante o ano inteiro, né, durante todo o ano, porque cultura brasileira na educação é essencial, né? Independente das demais que nós já temos nos currículos, agora devemos valorizar as nossas culturas aí, que são incríveis, né, na formação do nosso país, do nosso povo, e as crianças crianças e estudantes têm que estar tendo contato, né, com toda essa riqueza cultural, né? Sim. Mestre, desfeche algum assunto aí que nós não abordamos, que nós não levantamos, que o senhor ainda tem aí preparado para a fala, e vamos lá. Bom, pode ser da capoeira também, né? Pode ser sim. Então tá, eu vou falar um pouquinho aqui da Rede Internacional de Capoeira, que está formada pela Federação Internacional, que nós já falamos hoje do mestre Nelson, está formada também com a Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil, Federação Amazonense de Capoeira, Federação Chilena, Federação do Estado de Alagoas, Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Federação Espanhola de Capoeira, Federação Francesa de Capoeira, Federação Macapaense, Mato Grossense, Mineira, Pernambucana, Portuguesa, São Tomense, Turca, Rede Anca, União Africana, União Asiática, União das Américas de Capoeira e Desporto, União Europeia de Capoeira, USA Capoeira Federation e Federação Mato Grossense de Capoeira. Então, essa é uma rede que está se propondo a trabalhar a capoeira internacionalmente nos seus 4 principais pilares, né? Seria cultura, educação, esporte e inclusão social. Né? Queria levar essa notícia para a comunidade e pedir àqueles e aquelas que estão nos assistindo que divulguem, né? Compartilhem. É uma rede bastante forte, séria e com propósitos aí
incríveis, né, para que a gente possa estar contribuindo para valorização e visibilidade mundial da capoeira nas suas várias formas de apresentação, entendendo inicialmente, em primeiro lugar, o capoeirista como ser social, né? E é muito interessante o senhor trazer isso também, porque para os pais que estão assistindo e que veem a capoeira somente como a parte artística, né? Muitos deles conhecem só a capoeira em propagandas e tudo mais, e não sabem que nós temos competições de capoeira, né? Muitas pessoas não sabem que nós temos as competições, que nós temos a capoeira como desporto também, que a capoeira, vou dar o exemplo de São Paulo também, que é uma realidade muito próxima à minha. As universidades paulistas têm na sua grade equipes de capoeira, então os alunos recebem bolsa para fazer a sua graduação sendo atleta da faculdade. Exato, exatamente. E, quiçá, a gente tenha cada dia mais um número maior de universidades e com esse olhar, né, com esse respeito à nossa arte, à nossa cultura, à nossa luta, né, nosso desporto de criação nacional. Porque é muito bonito estar lá a questão da ONU, da Unesco, catalogar ou rotular ou oficializar a capoeira como Patrimônio Cultural da Humanidade. Professora Mara Coruja, abraço. Reconhecer a capoeira como Patrimônio Cultural da Humanidade é uma coisa muito bacana. Mas, além de reconhecer como Patrimônio Cultural da Humanidade, além do IFAM e do antigo Ministério da Cultura do país reconhecer como Patrimônio Cultural e Material do povo brasileiro, além disso, é importante que os praticantes de capoeira e os profissionais de capoeira tenham um respaldo, além do título. Capoeira é Patrimônio Cultural da Humanidade. Tudo bem, isso aí é muito bacana para os parlamentares, para a alta esfera política, diplomática, nos seus discursos, falar do quanto a capoeira é importante para o nosso país e para o mundo. E aqui embaixo, na comunidade, que tipo de benefício está vindo além desse título? Então, nós precisamos de respeito concreto a esse patrimônio da humanidade e a esse patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro. E o respeito completo, uma das formas é essa que você está citando aí. A universidade conceder bolsas, os espaços de cultura, educação, inclusão e esporte na esfera do município, do estado ou federal, proporcionar benefícios para os praticantes e para os profissionais de capoeira. Porque esses títulos da Unesco e esses outros, eles, para nós, ainda não trouxeram os reais benefícios, né? Sim. Vou fazer aqui Salve, registro. Alan! Pode falar. Fazer um registro aqui da Leonor Eugênia, a moleca, que é daqui do Rio Grande do Sul. Ô, boneca. Ela disse moleca, né? Moleca, ela disse que não estava conseguindo falar pelo chat aqui, mas ela colocou: os livros didáticos são manipulados pelo governo federal. Quando fala da cultura africana e afro-brasileira, é um capítulo, uma página, um parágrafo. Ô, moleca, você está certa. Não sei, você está falando isso, deve ser uma realidade do Sul, né? Aqui para São Paulo já melhorou um pouco, eu falei agora há pouco, né? E temos outros estados avançando também, né? Temos outros estados avançando. Estão chegando os livros incríveis aí, viu? Com valoração da cultura africana, afro-brasileira e cultura indígena e cultura imigrante, que é um outro grande problema também no nosso país, né? Nós temos aí, no Sul, não é diferente, estamos recebendo diariamente haitianos, né? Dentre outros imigrantes e outras oriundos da África, da América do Sul. Então, a relação
de parte do nosso país com imigrantes também deixa muito a desejar se a gente tiver um olhar de humanitário, né, com relação a essas pessoas, né? Sim. Mestre Nelson Barros, capoeira mais que completa, né? É isso aí. Bom, gente, nós vamos agora fazer uma fala de encerramento aqui, porque daqui a pouquinho, às 16 horas, nós temos um bate-papo com a doutora psicóloga social Simone Gibran Nogueira. Olha que maravilha! Ela vai continuar o tema psicologia e relações étnico-raciais. Nossa! Que hora E começa? 3? às 16 agora, às 4 horas da tarde. Meu Deus do céu, eu tenho um compromisso nesse horário, mas me manda o link para assistir que eu vou ver se pelo menos pelo celular eu consigo acompanhar. Que fantástico. Mando sim. Ela vai Por favor. trazer contribuições afrocentradas e também ela tem um trabalho fantástico com psicologia africana. Então vale muito a pena. Ela é aluna do mestre Pé de Chumbo de João Pequeno e é uma estudante fantástica também das questões da psicologia africana. Então, Olha que maravilha. daqui um pouquinho às 16 horas. E seguindo esse mesmo tema, que foi uma questão que eu quis colocar bastante nessa semana literária, no dia. Deixa eu só achar aqui. Você consegue entrar, mas Joselma aqui. No dia 8, sexta-feira, às 8 horas da manhã, professora Joselma Oliveira, de Recife, vai estar falando também sobre questões étnico-raciais e de gênero, conforme a BNCC. olha que maravilha. Você e a equipe estão de parabéns, viu? Fantástico. Contribuição necessária, importante, maravilhosa para nossas temáticas aí, para as leis e tudo, né? E Sim, informação, esclarecimento, né, das exatamente. pessoas, como é que está essa questão toda na educação. Depois eu vou passar para o senhor, mestre, a grade de horários, tudo aqui, para o senhor acompanhar também, sempre que o senhor puder. Por favor, E faço também, questão. se não conseguir acompanhar, aqui no canal da Escola Fusarca e Folia no Maravilha, YouTube, ficam todas as entrevistas gravadas. maravilha. Mestre, desde já. Pera aí, chegou mais uma mensagem aqui, deixa eu ver se é. Não sei se é. Não, não é de, não é de espectador. Bom, depois eu respondo. Mestre, desde já, muito obrigado mesmo pelo senhor sempre estar à disposição de estar tocando nesses assuntos, de estar conversando com a gente, de estar trazendo um pouco de diálogo que para nós esse. Nossa, como tá. Agora eu vou fazer um questionamento aqui. Nossa, como tá horrível agora eu falar. Eu sei que o pessoal o pessoal que me acompanha seguido deve estar achando estranho que eu ando errando bastante palavra agora, mas eu acabei de colocar aparelho e isso está me incomodando bastante até para falar. Não, fica tranquilo, isso aí passa logo, né? Mas então, muito obrigado, mestre. Fica aqui Eu, os nossos agradecimentos, não só meu, como da escolinha, como de toda a equipe aqui da Semana Literária. E o senhor sabe que a hora que o senhor precisar, a gente está à sua disposição também. mas estou precisando de muito e sempre, viu? É, eu mandei uma mensagem para o mestre Nelson de Portugal, não sei se ele tentou entrar no estúdio ou não, só para você apresentá-lo e depois, quando houver possibilidade, você o convida para estar conosco. Ele tem uma série de inovações com relação à capoeira na Europa para passar para a gente, viu? Vamos apresentá-lo então. Não sei se ele está Mestre na sala, Nelson, tá? não, ainda não. Mestre Nelson, para nós fazer aqui o fechamento, então, estamos aguardando o senhor. É só entrar no link aí que o mestre Valdenor enviou para o senhor.
Foi o telefone. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi o número do mestre Nelson que o senhor me passou aquele dia para convidar ele para uma live? Deixa eu ver. Ah, foi ele mesmo. Ele mesmo aqui. O senhor está com o microfone. Ah, o senhor está com o microfone desligado, mestre Valdenor. Ah, tô sim, desculpa. O mestre Nelson tem uma série de informações, né, com relação à capoeira na Europa e a essa coisa da. Não sei se eu mandei para você, chegou um link para a gente consultar a legalidade jurídica da entidade lá no governo europeu, do governo Sim, europeu, e é um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu também, né? sim. Vamos aguardar um minutinho aí. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, quem ainda está nos assistindo, fazer alguma colocação para o mestre Valdenor, fiquem à vontade. Nós estamos esperando o mestre Nelson aqui, ele ainda não visualizou a mensagem. Pode fazerem as suas colocações, fazer alguma pergunta para o mestre a respeito do trabalho de formação também, que o mestre e também a Lisandra e uma equipe toda fazem aí viajando o Brasil e dando essa formação aos profissionais da educação e também capoeiristas, né, claro. O mestre Nelson ainda não visualizou aqui, mestre. Ele vai entrar, ele acabou de ligar aqui, está entrando. Walter Lane, ô Lane, Walter Lane Silva, legal. obrigado, Walter Lane, pela presença, está prestigiando o nosso bate-papo. Messi Nelson está entrando, viu, contra Messi Fly. Tá bom, então vamos trazê-lo para ele mostrar aqui também. Nosso querido mestre Nelson, lá de Portugal, E faz bacana que parte. ele também é educador também, né? Ele é doutorando em sociologia, se não me engano, viu? Mas olha só, vamos colocar o mestre Nelson aqui na Semana Literária também. Então. Demorou. É, vamos ver lá como é que. Ó, ele deve tá entrando. Véio. É que Portugal é longe, né, mestre? Seu microfone está desligado, mestre. Ele tá vindo aí pelas ondas das fibras óticas aí, tá chegando. É, vamos Aqui, ver aqui aqui. na minha tela já aparece rodando a coisinha com o nome dele. Sim, Não aqui sei na para minha também. Aqui na minha também. Vamos ver aqui se o mestre Nelson consegue entrar. Se ele conseguir entrar, já vamos esticar um pouquinho aqui, mais uns 15 minutos, para ele falar sobre essa questão social lá também. fantástico. Tá rodando, né? Tá vindo. Vamos ver onde é que o avião do mestre Nelson vai pousar. Tá desligando seu microfone, mestre. Vai pousar no Rio Grande do Sul. É. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, mestre Nelson. Ó, o mestre Nelson ele disse aqui no chat que ele tá por aqui, só ele não. Ele entrou na sala, mas não conseguiu entrar aqui ainda no ao vivo. Vamos lá, meu povo. Cláudia Moraes, alguma pergunta, Claudinha? Alain, alguma pergunta aí sobre o assunto? Vamos debater. Vamos ver aqui. Mestre Nelson ainda com dificuldade. Acho que ele deve ter caído agora, mestre Valdenor. Ele não está nem nos bastidores aqui. Ó, tá entrando de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que tá.
Acho que o mestre Nelson não pagou a mensalidade da internet lá, não. Tá desligado seu microfone, mestre. Ele não está conseguindo eu entrar. falei, ah, meu Deus do céu. Ele não está conseguindo entrar aqui. Só um segundo, por favor, Fly. Sim. Vamos Vou pegar lá. uma água aqui, peraí. Perfeito. Vamos ver, mestre Nelson entrando aqui novamente. Deixa eu esperar entrar a imagem dele aqui. Mestre, se o senhor já estiver me escutando, mestre Nelson, eu só estou esperando a sua imagem aparecer aqui para mim. Vamos ver. Permaneça aí. Pelo que eu estou vendo, é a sua internet, mestre Nelson. A sua internet não deve estar muito boa aí, não. Ou, de repente, se o senhor está se deslocando de algum lugar e utilizando os dados móveis, ele também deve estar tendo algum problema. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Bom, enquanto isso, enquanto o mestre Nelson não entra aí, e enquanto o mestre Valdenor não volta, vou colocar aqui para vocês. Hoje, às 16 horas, ó, mestre Nelson, só habilitar agora a sua câmera. Ele continua com dificuldade de entrar, não é? É. Continua com dificuldade, que pena. Deixa eu ver se consigo falar com ele aqui. Sim. Então, às 16 horas, daqui um pouquinho, daqui meia hora, bate-papo com a doutora Simone Gibran Nogueira, que vai estar falando sobre psicologia e relações étnico-raciais. E às 19 horas vai ser um papinho rápido comigo, tá? Bem rápido, questão de 50 minutos, falando sobre a importância da construção e apresentação de trabalhos culturais para as escolas privadas. Tá? Então, vou estar falando um pouquinho para vocês aqui da minha experiência de alguns anos aí batalhando para colocar a cultura dentro da escola, né? E também alguns caminhos que vocês podem utilizar no trabalho de vocês, em projetos e tudo mais, para entrar nas escolas particulares com a cultura brasileira. O mestre Nelson ainda está tentando entrar. Está tentando de novo, quem sabe agora. Vamos ver. Ele tinha conseguido entrar, só que ficou só a foto dele. Eu acho que quando ele foi habilitar a câmera, deu problema. Ele não está conseguindo mesmo. Não está conseguindo, né? É isso aí. Ah, ele respondeu alguma coisa aqui. Engraçado, ele respondeu e o som não veio. Veio sem som sua mensagem, mestre. Ele está caindo ali, mas uma outra hora a gente bate um papo com ele, ou eu marco alguma coisa com ele para ele, se ele puder estar vindo falar aqui na Semana Literária também, vai ser bom. Seu microfone está desligado, mestre. Se você tiver com tempo, terminando aqui, já liga para ele, por favor. Beleza, pode deixar, mestre. Liga no WhatsApp. Suas considerações finais, mestre Valdenor, e pode deixar seu contato também, para quem quiser adquirir o livro, para quem quiser contratar a formação. Pode Vou ficar deixar aqui, então.
Vou deixar aqui o Pix do livro. Ele é o telefone, não sei se tem que pôr o 11 ou não, não lembro. Mas o pessoal aí que é craque nessas coisas sabe, né? Se tem que pôr o 11, o código ou não. Sim, o senhor colocou aonde, mestre? Vou colocar aqui no chat e vou subir para você. Vou retomar o e-mail. Se o senhor pode mostrar o livro aí novamente, mestre. Sim. Chave celular. Olha aí, ó, o livro do mestre Valdenor. Essa é a última obra, né, mestre? Esse é o último livro. Mestre Valdenor. A roda de capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos. Perfeito. O mestre Nelson está dizendo que está por aqui. Não sei se ele está ocupado, mas está tentando entrar de novo. Hein? Não está conseguindo, não. Já caiu também. Caiu de novo. Então, contra Mestre Fly, primeiro te parabenizar você e a equipe por esse trabalho maravilhoso na educação, na capoeira, na educação. Eu quero agradecer a você, agradecer a nossa equipe da Rede Internacional, todos e todas que estão comprometidos aí com esse trabalho frente à capoeira internacional. Dizer que eu estou muito honrado, né, com a possibilidade de ter todos esses pares nos apoiando e permitindo que a gente cada vez mais alcance uma quantidade maior de capoeiristas preocupados com o crescimento pessoal, crescimento profissional e a busca de uma melhor qualidade de vida para todos e todas. Né? É isso. Isso aí, então. Obrigado a todos. Mestre Nelson, depois a gente dá uma conversada com ele. E até daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, palestra com Simone Gibran. Até mais, pessoal. Fantástico.